Gostaria de dar uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Povo, nessa audiência pública sobre o projeto de lei que tramita nessa casa, que trata hoje da questão do esporte, cultura e lazer. Aos que eu não cumprimentei ali, gostaria de estender um abraço e convidar a todos que ainda se encontram lá de fora, que compareçam, entrem aqui para dentro. Gostaria também de convidar aos colegas vereadores que estão presentes aqui na casa, que componham a mesa juntamente com o vice-presidente Tenente Costa, Alaor, Tomate, ficam à disposição a compor a mesa junto com nós. Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos à audiência pública promovida pelo Poder Legislativo de Carazinho, solicitada pelo vereador Ivomar de Andrade. O objetivo é ouvir a comunidade civil organizada, empresas e demais interessados sobre o projeto de lei complementar número 0619, que institui o número que institui o Sistema Municipal de Desporto, revogando a Lei Municipal número 1863 de 1966. A matéria é de autoria do Executivo Municipal e está em tramitação nesta casa. Convidamos para compor a mesa, conforme já anunciado, os vereadores presentes. E o representante do Executivo, nosso amigo Daniel Chu, que falar também anteriormente aos questionamentos e às perguntas, uma explanação técnica sobre o presente projeto. Destacamos e agradecemos a presença das demais autoridades presentes, imprensa, entidades e comunidade. É muito importante para nós, representantes do povo e para o município, a presença de todos vocês. É importante explicar como se dará o funcionamento desta audiência. Inicialmente, como mencionado, o Daniel Chu fará a explicação da proposta em análise e depois será aberto para o pronunciamento da plateia. O manifestante terá um tempo de 3 minutos para se manifestar sobre seus questionamentos e ponderações sobre o projeto. Ao final, faremos o encaminhamento final. Então, convido agora ao representante do Executivo, que explicará a matéria em análise. Então, a gente destaca aí, o Daniel fará todo um explanado geral sobre como compõe o presente projeto. Após, cada um dos senhores poderá se inscrever junto ao Rafael ou junto à servidora Daniela para fazer o uso da palavra. A gente pede uma atenção ao tempo de 3 minutos e a gente pede uma objetividade para que todos possam se manifestar, para que todos possam dar sua opinião, todos possam expressar os seus anseios, os quais daqui a pouco estão compostos no projeto ou aqueles que desejam que sejam incluídos, né? Destacamos que esse projeto de lei complementar ainda passa por um período de emendas populares, após abre-se as emendas dos vereadores. Então, caso não se consiga compor uma emenda popular, essa ideia pode ser trazida aos vereadores e esses poderão também representar as suas ideias no presente projeto. Tá? Então, convidamos ao Daniel Chu para que faça a explanação sobre o projeto e desfizemos a mesa e comunico que após esse intervalo passarei a presidência dessa sessão ao vice-presidente da Câmara, vereador Tenente Costa. Meu muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Agradeço mais uma vez à imprensa que divulgará essa audiência, Marcelo, ao Vini, que se fazem presente, tio Pisca também, que representam nesse ato a imprensa local e também a Daniela, que faz a cobertura através da Câmara de Vereadores. E destaco que o sucinto discurso do que for apresentado aqui estará disponível no site da Câmara a partir de amanhã. Agradecemos a todos, agradecemos ao Departamento do Esporte, que também se faz presente e representado nesse ato pelo Adriano de Fentelli. Obrigado.
Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel, eu trabalho na parte de orçamento lá da prefeitura. E, na verdade, esse projeto de lei, ele foi uma construção conjunta ali com o Departamento de Esporte. Faz alguns meses já que vem sendo debatido lá essa questão da política pública, né? Na verdade, ao longo dos anos, né, a questão pública ela vem mudando, né? Então, principalmente agora com o implemento da Lei Federal 13019 e alguns outros mecanismos, né? Na verdade, não vem impedindo que as entidades, a sociedade civil, venha acessando as políticas públicas. Na verdade, é que esse planejamento ele nunca existiu na prefeitura. Então, esses mecanismos vêm impondo para que o poder público também se organize, né? O esporte, né, ele está consagrado lá na Constituição, no artigo 24, né, que fala que compete à União, o Estado e o Distrito Federal legislar sobre a questão do desporto. No artigo 217 também fala que é dever do Estado fomentar práticas de esporte do aspecto formal e não formal como direito de cada um, né? Então, embora tenha lá na Constituição como dever do Estado, isso é uma prática que não é muito, pelo menos ao menos no município de Carazinho, ao longo do tempo, a gente verifica que o esporte ele nunca foi uma política de Estado, né? Ele sempre foi mais voltado para alguma ação não de médio e longo prazo. A Constituição ela é de 88, né? Então lá, passados 10 anos da Constituição, foi concebida a Lei Federal 9.615, a conhecida Lei Pelé, né? Essa Lei Pelé, entre outros aspectos, além de regular a questão do esporte a nível nacional, ela instituiu o Sistema Nacional de Esporte, né? E ali contém uma série de regras, né? Regulou a questão, principalmente a prática do esporte formal, né? Como a carreira de atleta, né? Várias coisas tem nessa lei. Mas essa lei também ela colocou a sistematização do esporte. Na verdade, no artigo 25, dessa lei, ela vai falar que o esporte é uma política pública, digamos assim, opcional dos entes federativos municipais. Ela não é obrigatória, assim como saúde, educação, né, outras áreas. Então, o município ele legisla se ele quiser, né? Na verdade, então, essa lei, no parágrafo único do artigo 24, tem lá essa questão da faculdade do município instituir o sistema de esporte. Só o que está acontecendo? À medida que o poder público não tem uma política pública, né, qualquer ação nessa área, ela não é reconhecida como uma despesa pública em âmbito local, né? Esse é o principal problema. Enquanto tu não tem regulado essa política pública, embora tenha essa natureza em nível estadual e federal, em nível municipal não é reconhecido como uma despesa pública. Então, praticamente há 20 anos está aí essa Lei Pelé, colocando essa possibilidade dos municípios regularem o esporte, e até então não foi feito nada. Em nível estadual, tem a Lei 10.726, que instituiu o Sistema Estadual de Esporte, né? Também falava que os municípios poderiam constituir um sistema de esporte, Sistema Municipal de Esporte. Então também já faz mais de 20 anos aí que existe essa regulação. A proposta que foi encaminhada aqui para a Câmara, inicialmente ela foi encaminhada na forma de projeto de lei. E
ela teve, conforme a orientação jurídica da casa, a matéria, a instituição num sistema municipal, ela não é objeto de lei ordinária, ela é objeto de lei complementar. Também teve alguns outros probleminhas no projeto de lei, questões lá de isenção, teve também a questão do conselho sem número ímpar para respeitar a lei orgânica. Eu não me lembro mais, se alguém puder me lembrar o que era o parecer. Mas, enfim, a ideia foi o quê? Bom, acolhemos todas as manifestações das comissões, retiramos o projeto e reapresentamos ele na forma de lei complementar. Tá? À medida que vocês tiverem alguma dúvida, eu posso estar abrindo a palavra em relação ao que eu estou falando. Tá? Perguntas depois vai ser ao final, como o presidente Daniel falou. Na verdade, esta lei, então, no município, ela vai conceituar o esporte de 3 tipos. Né? Se nós pegássemos o esporte, nós teríamos uma repartição em 3, que seria o esporte educacional, né? O desporto educacional, o desporto de participação e o desporto de rendimento. Tá? A lei, não só a lei municipal, como a estadual, como a federal, ela preferencia a alocação de recursos sempre no desporto educacional como prioridade. Né? Então, essa é a ênfase que tem que ser seguida. Eu vou passar a conceituar um pouco os tipos de esporte, tá? Para tentar ficar um pouco mais claro para vocês. Então, o primeiro deles seria o desporto educacional, o esporte educacional. Na verdade, ele se caracteriza pela prática do esporte na educação básica ou superior, né? Também, na verdade, ele pode se dividir em 2. Né? A gente chama que o desporto educacional, o esporte educacional, ele é constituído em esporte educacional ou esporte e formação. Tá? Essa atividade ela é conceituada pela prática de atividades em estabelecimentos escolares ou não escolares. Tá? O que nós temos? Então, tem a escola da educação básica ou superior, né? E também teríamos aquelas as famosas escolinhas para formação de atletas, principalmente as categorias sub-13, sub-15, né? Ele entraria mais nesse esporte e formação. Tá? Também tem o esporte escolar, que seria mais para a prática do esporte como atividade curricular. Então, os objetivos específicos pelo projeto de lei do esporte educacional seria ampliar oportunidades da prática esportiva educacional, incentivar a prática de esporte nas mais diversas modalidades, incentivar o resgate de valores esportivos educacionais, promover campeonatos escolares e universitários de âmbito municipal, e estimular ações integradas do esporte com escolas públicas e privadas. Então, o esporte e educação ele é mais voltada para a prática de esporte dentro das escolas, tanto educação básica como superior, e também nesse ambiente de escolinhas, né, para a formação de atletas. Esse é o conceito do esporte e educação. O outro esporte que a gente conceitua nesse projeto de lei é o desporto de participação. Ele no caso, seria caracterizado pela prática do esporte de modo voluntário, pela liberdade lúdica, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, promoção da saúde, da educação e preservação do meio ambiente. Na verdade, esse esporte, ele digamos assim, tu separa o que é o esporte educação e o esporte de rendimento, e as demais práticas esportivas seriam conceituadas por esse desporto de participação.
É mais para atividade física mesmo, né? Ter como qualidade de vida, né? O desporto de rendimento. Na verdade, existem dois tipos de desporto de rendimento, uma subconceituação. Tem o desporto de rendimento praticado de modo profissional, que geralmente ele vai ser configurado pelo contrato de trabalho esportivo, tá? Que nem o trabalho em clubes de futebol, enfim, como profissional mesmo, né? E essa lei, na verdade, ela só conceitua o esporte de modo profissional, mas não é objeto e não vai ser objeto de financiamento ou incentivo pelo município. Para isso já existe a lei federal, né, que incentiva tem o Bolsa Atleta profissional em âmbito federal. Na verdade, o desporto de rendimento, neste projeto de lei, ele vai incentivar a prática do desporto de rendimento de modo não profissional. E de duas formas, digamos assim. Teria mais a questão do desporto de rendimento praticado por pessoa física, né? Atletas individuais, né? Das mais diversas modalidades dos esportes. E também o esporte que é praticado por equipes, né? Organizado através de pessoas jurídicas sem fins lucrativos. A ideia do projeto é que a prática do esporte de rendimento de modo não profissional para a pessoa física seja incentivado através da lei do Bolsa Atleta, uma lei do Alaor, lá, não me lembro que ano que é, 2014. Então, teria o principal mecanismo para incentivar o desporto de rendimento para a pessoa física seria o Bolsa Atleta, e para incentivar o desporto de rendimento no âmbito das pessoas jurídicas, teríamos a lei do patrocínio, que é uma lei de 2017, né, onde a ideia é promover o esporte através do patrocínio da inserção da marca da prefeitura ou da própria Fundescar, né? Então, sinteticamente, seria esses três tipos de esporte, né? Esporte e educação, o de participação e o do rendimento. Bom, quando se fala em sistema, né, o sistema é um conjunto de órgãos, de entidades, de peças, de leis que formam esse sistema. Na verdade, o Sistema Municipal do Desporto ele vai ser formado pelo Departamento Municipal de Esporte, pelo Conselho Municipal de Desporto, pela Fundescar, e também vão participar do sistema as entidades que queiram, as entidades esportivas que obtenham lá o denominado alvará esportivo, que está conceituado no capítulo 3, se eu não me engano, não, na seção 3, seção 4. Bom, está no projeto de lei, não sei em qual parte, mas tem lá para as entidades privadas com ou sem fins lucrativos que queiram se integrar ao Sistema Municipal de Esporte, essas entidades vão ter que obter esse alvará esportivo. Dentre as principais atribuições, e é uma coisa que, dadas as circunstâncias e a urgência da tramitação do projeto, é a ausência, neste momento, do Plano Municipal do Desporto. Esse Plano Municipal do Desporto ele vai ter que ser feito a cada 4 anos, sempre no primeiro ano que se inicia uma nova legislatura, de forma a compatibilizar a vigência do Plano Municipal do Desporto com o PPA. Né? Então, hoje nós estamos com o ciclo do PPA 2018-2021. Né? Como a política está sendo feita agora, a gente não está fazendo o plano. Tá? Provavelmente, para o próximo plano, para o próximo PPA, que seria 2022 a 2025, até o mês de maio, vai ter que ser elaborado o Plano Municipal de Desporto. É uma atribuição exclusiva
do Departamento de Esporte, mas a elaboração envolve todos os atores, né? As entidades inscritas, o Conselho, Fundescar, né? E demais interessados. Pois não. Sim. Essa audiência é só para o desporto, só para esporte. É que eu introduzi a matéria dizendo que compete, a quem compete cada matéria, né? Por isso que, olha só, não me lembro o nome, mas assim, o que eu esqueci até de comentar, na verdade, a política pública de saúde, educação e assistência social, ela é bem formulada e bem implementada pelo governo federal. Os municípios, eles somente executam o que já está concebido na lei federal. Existem várias outras ações, várias outras áreas temáticas que competem o município entrar com um regulamento próprio, né? Por isso que, ao longo dos anos, várias áreas não se tem política pública, das quais eu cito o próprio esporte, temos cultura, tem a questão da segurança alimentar, que a gente está trabalhando, tem a questão da pesquisa e inovação, tem a questão do meio ambiente, né? Então, várias áreas que dependem do município fazer o regulamento próprio para daí definir quais seriam as suas linhas de ação. É mais nesse sentido que eu citei. Essa lei, então, ela reedita a formação do Conselho Municipal de Desporto. Hoje há uma grande confusão, né? Isso é conceitual dentro da prefeitura, que o esporte quem faz é o CMD, né? E se confunde. Na verdade, o CMD ele não está desempenhando suas atribuições de longa data. Para vocês terem uma ideia, o Departamento de Esporte ele existe desde 99, né? Então, na verdade, qual que é o papel? O Departamento de Esportes, na verdade, ele vai ser o grande executor dessa política pública. Mas quem vai formular as políticas, as linhas de ações, vai ser o Conselho, né? Sempre será consultado o Conselho. Então, o Conselho ele vai ter um grande papel, se não o fundamental, na perfeita execução dessa política. Se tiver um Conselho de Esporte que não for atuante, muitas das situações que estão previstas, situações e possibilidades que estão previstas na lei, não vão ser implementadas, né? Então, a importância que o CMD seja um conselho atuante, né? Tanto é que, principalmente as ações que vão ser executadas ou em parcerias com entidades ou na forma de incentivos, né? A seleção, a condução desse processo vai ser formulada por membros do Conselho, né? São membros do Conselho que vão selecionar quais serão os projetos que vão ser incentivados, quais os atletas que vão receber incentivo. Então, a importância é que esse Conselho seja bem atuante. A questão das atribuições eu não vou passar, não vou listar elas porque são várias, tá? Mas enfim, a questão do projeto, ele está no site da Câmara, né? Creio que muitos de vocês já deram uma lida. A formação do Conselho, na verdade a gente tinha feito ele paritário inicialmente, que seria 5 membros governamentais e 5 não governamentais. Só que por um lapso tem um dispositivo na lei orgânica que fala que tem que ser em número ímpar, né? Então a gente modificou e tirou um membro do poder público, que se não me engano seria o lado da assistência social. Então ficou 4 do poder público praticamente e 5 da sociedade civil. Mas essa situação da formulação do conselho, né, é uma situação que até a Câmara pode evoluir, né, quer seja através de emenda, né, porque é uma situação, acho que até pela
Eu vejo assim até um lapso aqui, eu vejo a Marlene que até a questão da sociedade civil, principalmente na criança e adolescente, talvez de prever uma vaga para o conselho, né, que seria importantíssimo. Enfim, mas a Câmara tem toda a autonomia nesse sentido, né? Bom, na verdade a lei também ela disciplina onde é que os recursos da área de esporte serão aplicados, tá? Então seria na promoção de campeonatos, né, escolares, enfim, universitários, na celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos para formação de atletas, né? Então seria lá para eu vejo o Pinheiro, o Cercesa, várias entidades que trabalham com esporte de base ali, né? Então, se abre a possibilidade do município celebrar parcerias nessa área, né? Desde 2016, né, Marlene? Desde 2016 não existem parcerias fora fundo da criança e adolescente para desenvolver essa área, né? Então, aqui está sendo previsto um recurso da prefeitura, fora os recursos lá do Condica, né, que eram os únicos que estavam indo alguma coisa para essa situação de esporte, na questão do esporte educacional. Também nas ações integradas de esporte com a educação, saúde, cidadania, segurança pública. Aqui também prevê a possibilidade de colocar recursos para programas de reabilitação de deficientes físicos, mentais e sensoriais, na concessão de incentivos materiais e patrocínios para o desenvolvimento do esporte de rendimento, né, que seria o edital de patrocínio, também seria a questão do edital do Bolsa Atleta, na capacitação de recursos humanos, para subsídio em transporte e estadias, para transporte e estadia de atletas e equipes que representam o município, né, em campeonatos regionais, seria regionais para outros estados também, né? Na construção, ampliação do patrimônio esportivo municipal e também na premiação de eventos desportivos e recreativos. Oi? Pois não. Não sei se quer ligar, eu não sei ligar aqui o... Eu não sei ligar. É isso aí, melhor. Chu, primeiramente saudação, gente, satisfação recebê-los aqui, Casa do Povo para o Povo. É proposta minha, essa audiência pública, eu sugeri ao presidente, à Casa, todos os colegas, o vereador Costa, a Laor, que são ligados mais diretamente ao esporte, e eu tenho que agradecer que a Casa entendeu de que deveria ser um debate amplo. O projeto é audacioso, o projeto mexe com a estrutura, mexe com o esporte amador, mexe com todos, mexe com a educação, porque criança, adolescente, enfim, tem que estar inserido no esporte. E isso é saúde também. Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte, nós temos 3 projetos de leis aqui, e eu entendo que existe um certo tripé, né? 1, 2, 3, como base, e você acabou citando, né? Primeiro que cria o sistema, né, municipal de desporto, que é, digamos, a cabeça, mas, ao mesmo tempo, nós temos outros 2 projetos, o 049 e o 048.
O 49, que trata justamente que altera aqui as prioridades aqui e justamente busca valores em relação à manutenção do programa de esporte, né, das rubricas que estão aqui, 20 mil, e também o fomento ao esporte, mais 60 mil, seria 80 mil reais. Bem como também esse dos patrocínios, né? Está correta a questão de ser tripé, né? Porque nós não podemos aprovar um se não aprovar os outros. Exato, né? Então, eu acho que era interessante, e essa solicitação que eu vim fazer antes de usar da palavra, que pudesse fazer esse tripé para que as pessoas que estão aqui ligadas ao esporte possam entender o sistema, a questão que disciplina os patrocínios e bem a questão da dotação orçamentária ali que se altera, né, para a questão da fomentação do esporte. Se pudesse, é nesse sentido só, gente, que eu gostaria para a gente saber que somos 3 projetos e não somente um. Ok? Obrigado. Tranquilo, Tomás. Obrigado até pela interrupção. Na verdade, eu me passei aqui. Na verdade, assim, Tomás, existe um princípio na parte orçamentária que se fala que matéria orçamentária goza de exclusividade legislativa, né? Então, a gente não pode confundir matéria, a disciplina, né, no caso política pública, com a questão dos créditos, que estão concebidos nesses 2 projetos separados por causa da metodologia. Um é crédito especial, outro é suplementar. Enfim, e veja só, na verdade, esses projetos que abrem os créditos, eles não abrem todo o potencial desta lei. É bem ínfimo a abrangência desses projetos de lei. Na verdade, o que esses projetos de lei estão prevendo executar dessa política pública? Nós temos a questão do Bolsa Atleta, então tem a previsão. Eu estou sem o projeto, me corrija os valores se estiver equivocado. Bolsa Atleta, se eu não me engano, são 20 mil. A ideia, então, do Bolsa Atleta, não existe, o pessoal que trabalha em entidade, ou até mesmo atleta, não existe um mecanismo das pessoas chegarem lá na prefeitura, eu quero a qualquer momento chegar lá e pegar o dinheiro da prefeitura. Não, na verdade, tem um rito, né? A seleção, ela sempre vai ser pública. E, na verdade, esses projetos aqui, o que se vislumbra é, no mínimo, 3 processos de seleção. Então, especificamente para a pessoa física do Bolsa Atleta, teria mais um edital, seria, então, implementado através da lei do Bolsa Atleta, teríamos mais um edital na área do esporte e formação, mais o esporte escolar para ambiente não escolar, ou seja, aquelas entidades que atuam na formação de atletas, sub-15, né, essas categorias de base. E teríamos mais um outro edital que seria implementado na parte lá da publicidade, que é a questão do desporto de rendimento para pessoas jurídicas que disputam, né, campeonatos. Então, são 3 coisas, mas somente 3 coisas dessa lei. A gente tem várias iniciativas nessa lei que o orçamento não está colocando crédito, mas estão definidos aqui, né? A política ela é bastante ampla, né? Quando tu vai fazer orçamento, então tu vai planejar, bom, de todas essas iniciativas, eu vou complementar tais e tais, né? Partindo do que o orçamento é sempre limitado, né? Pois não. Entendi. Bom,
Assim, a questão, eu vou explicar o porquê esse projeto faz menção lá à publicidade institucional. Tem um dispositivo na lei orgânica que fala que as despesas de publicidade, não fala se é institucional, se é patrocínio, ela está no sentido amplo, né? Porque o patrocínio, conceitualmente, ele é entendido como uma ação de publicidade, porque, na verdade, o que é o patrocínio? Tu faz um contrato de patrocínio e o encargo é tu inserir a marca, a prefeitura, na exposição daquela atividade. Bom, nós temos esse problema que a lei orgânica prevê que tem que ser uma dotação única. Para ser diferente disso, não vejo outra saída senão uma emenda à lei orgânica, né, que discipline o que é publicidade institucional, o que é patrocínio. Então, é uma matéria que pode ser, inclusive, iniciativa do próprio Poder Legislativo para discernir essa situação, né? Eu fiz o projeto com base no que tem o ordenamento hoje atual da lei orgânica. E que, por sinal, agora eu vou entrar em outra parte aqui da minha apresentação, só um minuto, Darcy, que eu vou entrar na outra parte, que é o seguinte, a questão do uso do patrimônio desportivo municipal. Essa talvez seja uma das matérias mais importantes que tem nesse projeto. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, né? O patrimônio esportivo municipal, hoje, o que nós temos? Nós temos todo o patrimônio lá da Funescar, nós temos alguma coisa lá do Departamento de Esporte, e a nossa lei orgânica, ela é antiga, talvez ela só prevê dois dos 4 principais tipos de utilização do patrimônio público. Então, provavelmente o município vai fazer uma emenda à lei orgânica no sentido de prever a autorização de uso. A autorização de uso, ela é uma utilização por terceiro a título precaríssimo, que não precisa de processo de seleção, porque para a condição de uso, 2 dias, né? Diferente de uma permissão e da cessão de uso. A gente só tem a permissão de uso e a cessão de uso. Ambas precisam ser precedidas de licitação pública. Então, veja só, é difícil de implementar. Então, a ideia é que a própria lei orgânica inclua a questão do termo de autorização de uso a título precaríssimo, com dispensa de licitação, sendo que essa lei ela também vai prever a possibilidade da utilização do patrimônio público mediante pagamento de taxas. Quando a entidade tiver o tal do alvará esportivo, ou seja, tiver integrado o sistema, ela não vai ter que pagar. Outra coisa que a lei também vai autorizar é a exploração do patrimônio público, quer seja para cobrança de ingresso, para estacionamento, para uso de copa, né, para comercialização de estacionamento. Isso também está sendo, porque a exploração de patrimônio público também depende de autorização legislativa pela lei orgânica. Então, eu vou dar um exemplo, não é botar, na verdade é botar o dedo na ferida também. Há quantos anos o patrimônio público municipal vem sendo utilizado por terceiro, sem que haja um documento próprio para isso? Um exemplo é o Atlético. Que documento o Atlético tem para explorar? Né? Então, essas coisas, né? Na verdade, esse projeto ele vem regulamentar esses nós que tem, né? Então, como é que tu vai organizar? Vai permitir o uso, lógico. Tem o caso da autorização de uso, que ela vai ser a título precaríssimo, que vai ser por requerimento, principalmente para entidades que tiverem integradas ao sistema, né? Só vai ter as condições do pedido acontecer em tantos dias, isso depois de um regulamento, né? E as condições para uso, para recebimento e entrega do equipamento nas condições, né? Então, tem várias coisas que envolvem a utilização do patrimônio, que hoje, infelizmente, elas não estão reguladas. Na verdade, a lei ela vem não ampara o que acontece, vem dar segurança jurídica para as relações que lá acontecem, coisa que hoje não tem. Bom, a princípio, eu sei que eu vou voltar com as coisas que eu passei aqui, mas eu acho que é melhor abrir as perguntas, né? Que fica melhor, então, até para
até acho que fica mais fácil, né, de entenderem o tal do projeto. Isso, Daniel, obrigado pela tua explanação. E assim, meus amigos, ó, até para organizarmos, para a gente ganhar tempo e ficar mais objetivo, ó, eu aqui só tenho 3 inscritos para usarem a tribuna para fazer... Tá, então eu vou deixar com o Rafael ali, ele vai pegar a inscrição de vocês. E daí, quem quiser fazer uso da tribuna, fazer algum questionamento para o Daniel, que ele vai nos responder, vai complementar, a gente solicita que venha aqui na frente, até para que fique gravado, pessoal. Para que fique, né, na hora que alguém precisar, até para passar para a sua instituição, para alguém, fique gravado e possa acompanhar no site da Câmara também. O primeiro a fazer uso da tribuna que eu tenho aqui é o Ervino Vogelmann, representando a Academia Carazinhas Teletos. Faz favor, senhor. Mudou a porteira ali, senhor Ervino. Pelo lado. Agora é pelo lado esquerdo. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Boa tarde, senhores vereadores presentes aqui. Meu nome é Ervino Paulo Vogelmann e eu falo em nome da Academia Carazinhas de Letras. Acho, primeiro, assim, elogiar o momento. Um sistema municipal de desportos, o que acontece? Eu acho que é um marco para a cidade. Se a gente consegue materializar isso, é um marco para a cidade. E vejo que, assim, quando tu cria um sistema e disciplina o sistema, tu tem o acesso equânime ao sistema. E talvez a equidade do acesso é a que mais nos traz aqui nessa tarde. A importância é isso. Quer dizer, eu não preciso mais ir lá pedir esporadicamente, mas quando eu vou ter acesso ao sistema, eu vou apresentar um projeto, eu vou apresentar as implicações do projeto, o custo do projeto, e aí um conselho ou alguém ou vai estar disciplinado no próprio sistema se eu posso ou não ter acesso àquele recurso. Então, nos parece, da Academia Carazinhas de Letras, que a importância está nisso. Eu só gostaria de fazer uma ressalva. No próprio texto ali do Sistema Municipal de Desportos, diz que está incluído e está imbuído nisso a própria Fundação Cultural do município, né? Então, acho que assim, acho que como desporto, a Fundescar, me parece que nós precisaríamos incluir isso aqui e evoluir para algo maior e mais amplo. Talvez um sistema municipal de cultura e desporto. Porque a gente vê assim, ó, se nós fôssemos citar, e aí me avisa o tempo, quando eu falo em desporto ou falo em cultura, eu gostaria de dizer que a cultura o desporto está dentro do processo cultural de uma cidade ou de uma região ou de uma nação. E aqui eu diria assim que a cultura, os esportes, a gastronomia, a história, a literatura, a dança, o teatro, a tradição e as diversas etnias que se reúnem, e inclusive a preservação do nosso patrimônio arquitetônico do município. Isso estaria tudo incluído, porque quando eu falo em desporto, eu falo em cultura. Quando eu vou conversar com o atleta, ele está levando o nome da minha cidade para esse lugar. Ele está espalhando a cultura regional. Então, eu gostaria que houvesse assim, um pensamento para que isso evoluísse para algo mais abrangente. Tá? E gostaria de dizer assim, ressaltar que, quando a gente torna mais abrangente, a gente tem mais braços para trabalhar junto. E isso pode ajudar a todos. E fechar dizendo que tornar equânime o acesso aos recursos pode, sem dúvida, materializar a ação do desportista nessa cidade. Então, ninguém mais vai se sentir desamparado. E eu vejo que, às vezes, nós também da Academia de Letras, nos sentimos, às vezes, meio que isolados nos processos, não é? Trabalhamos sozinhos, e trabalhar sozinho não é muito bom. Parece que o cooperativismo diz assim, que a união faz a força, né? E acho que se nós conseguirmos ampliar isso, eu acho que vai ser muito saudável para todos nós. E eu espero que a Academia de Letras seja incluída nesse processo de disseminar o desporto e a cultura nessa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Ervino, pelas colocações.
Ervino, vamos voltar a uma conversa que nós tivemos, foi a semana passada, não foi? Na verdade, assim, eu sou um servidor de carreira, né, e há anos eu luto para que toda a ação pública seja parta de um respaldo legal, né, através da instituição da política pública. Em relação à cultura, ela não está aqui, né, assim, de maneira ampla, porque o objeto disso seria a instituição do Sistema Municipal de Cultura, que, por sinal, esse projeto de lei está praticamente pronto. E também faltaria o quê? Faltaria que acontecesse esse debate, como a gente está fazendo com a área de esporte. Eu esqueci de complementar antes na minha fala, que muito se fala que para ter acesso a recursos tem que ter lá a tal da Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura. Na verdade, não. Tanto o Ministério dos Esportes, tanto o Ministério da Cultura, eles exigem que tenha o Sistema Municipal de Desporto, o Sistema Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Desporto, o Conselho Municipal de Cultura, a política pública, o plano municipal, né? Então, na verdade, os órgãos executores, na verdade, pouco importa. Mas tanto a cultura quanto o esporte, eles hoje, o esporte ainda tu consegue verba, porque ainda não está sendo exigido, né? Se tu não tiver um plano municipal de cultura, por exemplo, um sistema municipal de cultura, tu não consegue mais obter verba federal. Então, a importância de se estabelecer a política pública também é para assegurar as verbas federais. E eu acho, assim, essa questão bem importante que foi levantada, mas também que se procure fazer esse debate, né? Eu acho que tem várias entidades, Carazinho é rico na parte de cultura, mas talvez não organizada, né? Coletivamente organizada, né? Eu acho que talvez caberia essa situação e talvez também ir para esse caminho de instituir o sistema, né? Pela sequência das inscrições aqui, meus amigos, agora teremos o vereador Ivomar de Andrade, fazendo uso da tribuna. 3 minutos para a sua explanação, vereador. O presidente é rigoroso, viu? Militar, né? Brincadeira. Gente, primeiramente, como a gente disse, por que eu defendo audiências públicas, independente do número de participação? Por que eu vejo que a audiência pública tem sua função social e, principalmente, democracia? Senão nós estaríamos fazendo isso que estamos fazendo, que a Casa concedeu no nosso pedido de realizar essa audiência pública. Eu parabenizo o Daniel pelo empenho. O que o Daniel fez em relação da criação do projeto, Daniel, está realmente de acordo com a lei orgânica. Isso tudo que ele colocasse de forma técnica, gente, é uma realidade. Ele não tem muito como fugir no sentido de criar outros formatos, outras formas, se não seguir a lei orgânica. É por isso que existem leis, existem regimentos, regulamentos, de vocês que são ligados ao esporte. Se não tiver regulamento, fica difícil a prática esportiva. Então, qual o objetivo dessa audiência pública, presidente Costa? É justamente, senhores vereadores, que se busque alternativa com vocês, que vocês venham participar e que apontem para nós, para que não fique assim, foi os vereadores que colocaram, foi os vereadores que aprovaram, foi os vereadores que tomaram a iniciativa. Não, a audiência pública é para que vocês nos deem subsídios. Como eu disse, ninguém é dono da verdade e não sabemos tudo. Quando a gente não sabe, eu sempre digo, quando eu não sei, eu vou estudar. E eu vou procurar descobrir qual o formato e qual a melhor opção, que o esporte nosso tem que ser valorizado. Ou a gente busca agora, e esse é o momento dessa iniciativa, por isso que eu disse que o projeto é audacioso, o projeto busca uma alternativa de se criar esse sistema. Aí eu tenho 2 aqui, defensores diretos, aí, que o Costa, o Alaú, principalmente a questão do esporte amador, que estão sempre envolvidos, e eu vejo que é o momento da comunidade, da sociedade, as entidades se reunirem para debater essa questão. E, principalmente, nos apresentarem sugestão, porque ainda há tempo. Nós temos tempo hábil para se apresentar sugestões, como disse o próprio Daniel. Vocês podem propor, enviar para a Câmara, que vá para as comissões, ou que encaminhe para todos os vereadores. Não podemos ser egoístas no sentido de que tem que ser o tomate, tem que ser o fulano, tem que ser o Beltrano. Não, nós temos que começar a trabalhar em coletividade. O individualismo não nos leva a lugar nenhum. Ou a gente começa a se conscientizar de que nós temos que trabalhar juntos efetivamente e criarmos e fomentarmos o esporte de forma coletiva, sem individualizá-lo, com a participação de todos.
Por isso que é o momento, né? A composição do Sistema Municipal de Desporto, que aqui prevê o Departamento Municipal de Esporte e Lazer, a Fundescar e o CMD, eu vejo que pode ser ampliado mesmo, né? O sistema tem que ser ampliado. Quanto mais democrático, mais pessoas ligadas diretamente ao esporte, educação, cultura e lazer, como disse o próprio Ervino, nós estamos contribuindo, nós estamos ampliando. E é isso que a gente precisa. Então, eu diria, é o momento ímpar de Carazinho dar um passo à frente e tomar a iniciativa. Por isso, a audiência pública serve para isso, para que todos nós possamos discutir e fomentar, bem como a composição do Conselho Municipal de Desporto. 9, né, porque a nossa lei orgânica realmente prevê número ímpar, né, para decisões não dar empate, quem vai decidir no empate? Né? O presidente do Conselho vai ter 2 votos? Não. De forma democrática. Também a participação no Conselho é importantíssimo da iniciativa privada, não só a administração pública, não só a participação pública, mas principalmente a iniciativa privada. Sabe por quê? Porque a iniciativa privada são vocês que praticam, são vocês que fomentam, são vocês que estão à frente ao esporte, são vocês que estão abrindo mão, muitas vezes, do lazer de casa para estar lá, né? Fomentando, trabalhando na educação, na formação e tirando as crianças do mau caminho, das drogas, da marginalidade. O esporte é isso. Por isso a audiência pública, presidente Costa e Daniel, é justamente para isso. Nós vimos aqui esclarecer, dizer que existe um tripé, são 3 projetos, não é apenas criação do sistema, mas sim que envolve recursos, e é o passo inicial, como disse meu colega Laor. Estamos dando um passo à frente, com certeza. E esse passo só pode dar continuidade a essa caminhada se vocês participarem. Não adianta jogar para o Legislativo, porque os vereadores. Não, os senhores fazem parte desse processo. Os atores principais. Senhor vereador. Vou encerrar, desculpa, vereador Costa. Os atores principais desse processo são os senhores. Convido os senhores a participar. Estou junto e estamos juntos. Um abraço, obrigado. Obrigado, Tomato. Chamamos o vereador Alaor. Boa tarde, então, a todos, né, que se fazem presente hoje nessa audiência, uma audiência, eu digo, Tomate, a gente já comentávamos, importantíssima, né, então, para o encaminhamento do nosso esporte e até podemos dizer também, por que não, da cultura, né, então, são projetos importantes. Eu sempre digo, quando a gente tem que criticar, a gente critica, né, até porque a gente defende essas bandeiras. Então, nós temos que criticar quando as coisas não estão dando certo, mas a gente também, Costa, tem que lisonjar, né? Eu vou lisonjar o Daniel, você que está à frente disso, né? O prefeito Milton, até pela hombridade e pensar no bem maior, né? Porque eu vejo assim, onde está um projeto juntamente vinculado, o projeto Bolsa Atleta, que é um projeto que não é do vereador Alaor, foi o vereador Alaor que apresentou a casa, mas é um projeto de toda a comunidade esportiva, né? Um projeto que foi discutido aqui, várias audiências, na época tio Pisca participando, né? Como departamento de esporte, o próprio Gilberto, também com Fundescar, Pinheiro, Cercesa, tantos outros desportistas aí, o Nuno, na época, participando junto conosco aqui também desse projeto. Então, é um projeto de toda a comunidade esportiva, Érico, né? Darcy Guimarães também, todos que estão aqui, né, que participaram, foi uma construção, e pensar no bem maior do esporte, que é isso, né? Não pensar em vaidades, em questões políticas ou partidárias, mas sim nós pensarmos em algo maior, que é dar esse pontapé inicial, Costa, que é dar esse pontapé inicial. A gente vê que os valores hoje não são, de repente, o que a gente esperava, mas o importante é nós efetivar, tio Pisca, esse projeto, né, e dar o pontapé inicial para que muitos atletas hoje, né, nós temos em nossa cidade aqui muitos talentos a nível de todos os esportes, né, temos de futsal, a quem representa nós aqui, né, o OMF, Pinheiro, Cercesa, Trianon, vários, né, que estão aqui, que representam o esporte de Carazinho e outras modalidades, e muitas vezes, nós não conseguimos ajudar em nada. Né, praticamente o esporte ficou sem uma política pública e não ficou efetivamente ajudando em nada. Poderia esse projeto ter sido antes? Poderia, mas nunca é tarde, Costa. Eu acho que o importante é a coisa sair do papel e as coisas acontecer. A gente tem algumas coisas que nós podemos, o vereador Ivomar já falava, o vereador João, Fábio, também gostaria de cumprimentar os meus colegas que se fazem presente aqui.
e dizer que nós podemos fazer algumas emendas, mas é importante essa participação de vocês aqui, gente, até para nós, porque nós somos representantes do povo, nós somos representantes de vocês. Então, nós temos que passar aqui as nossas emendas, não tem que ser emenda do vereador Alaor, emenda do vereador Livomar, do Costa, do Fábio, do João, tem que ser emenda que venha da vontade de vocês, da vontade da comunidade esportiva, da comunidade cultural, da comunidade educacional. Eu vejo a Erlina aqui participando, que nós temos também muitos atletas em questão de escolar, né, que tem muita dificuldade. Nós, como professores também de educação física, ficamos ansiosos, porque muitas vezes nós temos um grande talento, mas nós não conseguimos levar à frente por questões, muitas vezes, de uma falta de um auxílio, de uma falta de uma ajuda, tia Jane. Então, eu acho que esse é um pontapé inicial. Gente, a gente sabe que... Para concluir. Concluirei, presidente. A gente sabe que hoje, no momento, não são lá o que a gente daqui a pouco esperava, mas o importante, e eu tenho que lisonjear o executivo, né, da questão de dar o pontapé inicial para que nós tenhamos, então, uma política pública dentro do nosso esporte. Muito obrigado, que todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador Alaor. Daniel Chu, uma consideração? A gente está passando bem por cima aqui na audiência as questões de como é que vai se promover a questão do esporte, né? Que nem a questão do Bolsa Atleta seria, por si só um momento só do Bolsa Atleta a gente está explicando como é que vai ser formulado, né? Porque, na verdade, ele vai ser feito através do digital e talvez ele pareça ser muito confuso para as pessoas entenderem. Então, esse momento, talvez, depois, numa próxima oportunidade, pode ser planejado também, né, Laura? E critérios pré-estabelecidos. Né? Sim. E na prática, a hora que ele for colocado em prática, vai ficar mais claro, né, pessoal? Agora parece muita... Isso é que nem no colégio, quando estou explicando só a parte teórica lá é complicado. Agora vai para a prática, facilita. Chamamos a Fátima Dornelles. Faz favor, Fátima. Representando... Então tá bom, representando geral. Obrigado. Eu queria fazer uma saudação a todos os presentes, ao presidente Costa, aos vereadores, à comunidade aqui presente, e em especial aos meus queridos, amados colegas da Academia Carazinhense de Letras, na pessoa do Ervino Vogelmann, presidente, o vice-presidente Adari e a secretária Clarice. A academia está em peso aqui. E essa audiência pública, nós já estávamos, como a Academia Carazinhense de Letras, que foi fundada o ano passado, a gente estava pensando em reunir os poderes para fazer alguma coisa mais viável para as pessoas, para a comunidade, reunir todas as modalidades, quer seja culturais, esportivas. Cultura tem em primeiro lugar. Por exemplo, para fazer parte da Academia Carazinhense de Letras, um dos requisitos é ser carazinhense e outro é ter uma obra editada. Eu, felizmente, editei um livro há alguns anos. Só que todo mundo sabe, a cultura não é valorizada. Uma pessoa hoje, para editar um livro, obra literária, que não contenha publicidade, vai gastar, no mínimo, 5 ou 6 salários mínimos. Às vezes, a pessoa tem um livro editado, tem um sonho, e não consegue materializar por falta de verbas. Então, eu acho que essa audiência pública, como disse o Tomate, é uma coisa importante, é um começo, e é por aí. E depois eu queria deixar 2 perguntas que me ocorreu agora. Por exemplo, o Atlético. Alguém aqui falou no Atlético. Eu sempre digo que tenho 2 times. O meu time do coração, que é um, e o segundo é o Atlético. Eu sempre me questionava, quando via o Atlético disputando, não sou autoridade no assunto, tem o tio Pisca, tem outras pessoas aqui que sabem muito mais do que eu.
O Atlético ia disputar, era aquela dificuldade financeira, não tinha apoio. Acredito, talvez seja errada, que o município, que os poderes não ajudavam o Atlético. O Atlético disputou segundona, Série B, qualquer coisa semelhante, e me parece que faltou muito. E a outra pergunta que eu quero colocar é o seguinte: eu sempre defendi esporte em todas as modalidades. Uma pergunta, talvez eu não esteja fora da realidade. Por exemplo, se eu tenho um time de vôlei, como realmente eu tenho, a gente treina todas as segundas-feiras, um tempo locado. A Capesu, existe a Capesu? Teria condições de abrir para as pessoas treinarem vôlei? De repente, fazer uma escolinha para outras pessoas, ampliar, fazer um campeonato de vôlei? Sei que em outras épocas ocorreu isso aí. Esporte é saúde, é lazer, está ajudando as pessoas e a comunidade. Eu deixo essas duas perguntas e quero dizer que me sinto muito honrada em estar aqui e espero que essa seja a primeira. A semente foi lançada, é preciso continuar. Obrigada. Obrigado, Fátima. Próximo, a dona Marlene Lorenzi. Cadê a Marlene Lorenzi? Representando o Condicacar. E mais uma série de instituições, né, dona Marlene? Pessoal, só antes do pronunciamento da dona Marlene, nós já arrumamos aí para a senhora. Eu vou pedir desculpa para vocês, que eu vou passar a presidência para o Tomate, conduzir a audiência. Eu tenho um compromisso médico agora, que amanhã eu vou fazer um procedimento no joelho. Então, eu peço desculpa para vocês. A idade não vem sozinha, né, pessoal? Então, amanhã nós vamos ter que nos submeter a isso. Uma boa sessão para vocês aí, né? E fiquem todos tranquilos aí. Um abraço, pessoal. Então, boa tarde aos senhores vereadores e a todos. Eu estou falando em nome, eu anunciei como Condicacar, mas eu não estou representando o Condicacar, porque não ganhei oficialmente, isso foi ao meio-dia que soube da audiência. Eu estou aqui como presidente da Comissão de Políticas Públicas do Condicacar. Tá? Mas eu vou falar aqui como uma pessoa que teve 50 anos de atividade profissional, dos quais 40 em Carazinho e 10 em mais de 500 municípios brasileiros, como atleta que jogava vôlei e disputava campeonatos no tempo da Anita Zamboni, ela era do Aparecida do Glória, como professora de Educação Física, que eu fui por muitos anos do Colégio Nossa Senhora da Glória, como secretária de Educação, como conselheira do Conselho Estadual de Educação, e como pessoa assim, que se envolve muito com essas questões de educação, cultura e esporte. Tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que foi ótimo ter feito esse trabalho, de ter um sistema. Toda vez que falava em criar secretaria de esporte, eu sempre fui contra. Eu sempre batalhava. Não é por aí, nós temos uma série de coisas que você tem que agregar e aglutinar. Então, deixar bem claro assim, que essa modalidade, para mim, foi uma maneira melhor. Só que eu não sei se foi devido ao atropelo das coisas que tem que acontecer, o quê? O nosso conselho sequer foi ouvido. Faz 4 anos que nós batalhamos para termos uma política municipal de esportes. 4 anos. Brigas homéricas, inclusive em audiências públicas aqui, não do Legislativo. Não do Legislativo.
audiências do Executivo, algumas das quais me foi cassada a palavra, eu sendo vice-presidente, não permitiram que eu falasse. Então, para os senhores terem ideia da briga que a gente vinha adotando. Voltando ao projeto aqui, eu tomei conhecimento agora, pedi uma cópia, quero parabenizar a Câmara de ter tomado essa iniciativa, isso é fundamental, não pode ocorrer uma questão tão séria sem essa discussão, eu acho que foi excelente esse tipo de coisa, mas eu vejo aqui, desculpe, né, eu sou muito sincera e é por isso que eu crio um monte de problema, eu vejo aqui juntaram coisas, não é assim que se faz um sistema municipal de esporte ou de costura ou de educação. Eu fiz o de educação, foi o primeiro do Rio Grande do Sul, copiado pelo Brasil todo. Agora tem muito melhor. Não é só juntar. Você tem que fazer várias coisas. Então, por exemplo, aqui, eu li agora, rapidinho, tá? Então, só vou fazer algumas coisas que eu acho que eu devo colocar. Por exemplo, na composição, são os que existem agora. O Departamento de Esporte, a Fundescar e o Conselho de Desporte. Se aqui é um sistema que o próprio Daniel colocou, que a ênfase maior é o desporto escolar, porque é a educação básica, que é o básico, aqui não tem SMEC e nem CRE. Eu acho que tem que, não estou dizendo que tem que pôr, mas eu acho que é um ponto que tem que vir a discussão. Na composição, como você vai fazer isso se a faixa etária até 18 anos, que é a base, e pegando o ensino médio, vai até 22, 23, está fora. Não sei como, mas eu acho que teria que ser repensado isso. Também, nessas questões aqui da parte educacional, isso aqui, desculpe, eu não sei de onde pegar, não acompanhei, mas nós temos muito a sistemática que pega o modelo e vai aproveitando. É muito precária o que trata da parte do desporte ligado à educação. Está muito precária, falta vários conceitos básicos, tem que aprofundar bastante aí. Tá? Na questão da Fundescar, ela precisa retirar do seu estatuto a cultura. Desde o tempo que eu era secretária de Educação, a gente batalhava, porque ela é educação e cultura. Né? A cultura tem que sair, não deve estar junto. Esporte é esporte, cultura é cultura, são coisas, trabalha esse conjunto, mas são políticas e normas e regras completamente diferentes. Então, eu sugiro, não sei se já saiu, mas a gente batalhou muito, que, se de fato ainda existe, que isso seja retirado. Agora, a composição do Conselho, para mim, é problemática. Eu li corrido e desculpe, assim, é Marleide que está falando aqui, não é Condica, por favor. Tá? O que eu falei até agora, eu falei em nome do Condica. O que eu vou falar agora é Marleide. 9 membros, tá? Acho pouco. Mas pode, Conselho de Educação é maior, dá para funcionar bem. Agora, dentre 9, o governo, diretamente, o prefeito tem 2. A Secretaria de Governo e o departamento, porque quem nomeia o departamento é ele. Então, é muito, é um só. Não pode ser 2, entendo, 9, por favor. Bom, daí vamos para frente. Um da Fundescar, aqui, ó, Desportivo e Cultural, não sei se o presidente está aí, mas eu oficialmente, assim, de novo, Marleide Lourenço Dias, está na hora de retirar. Tire a cultura, é um apêndice que foi colocado para garantir os patrimônios do Atlético e do Glória. Nós não temos mais problema de perder. Deixe a cultura fora para os outros órgãos, né? E tem um sistema de cultura, porque não dá para atender as duas coisas, não tem como. Bom, daí, o representante da educação, entre os profissionais de educação física. Gente, ou é de gestão ou é de educação física.
Porque se é da Secretaria de Educação, é um gestor. O gestor pode escolher um profissional da educação física, mas ele não pode ser obrigado a escolher um profissional da educação física, que aqui é um gestor. E que dê a CRE, perguntei para a Eulina, né? A CRE tem que ter professora, um representante. Professora, eu tenho o maior respeito. Não, tenho maior respeito. Não, tenho maior respeito pela senhora, a senhora sabe disso. Não, só por causa do tempo, mas eu vou lhe dar mais um minuto, então, para concluir. Então, em respeito à vossa pessoa. Só eu não me dei conta e pararia. Pela liberdade, pelo respeito. Então, aqui, acho que tem que ser incluído a CRE dentro disso, porque quem faz toda a parte do esporte e desporto escolar são essas duas instituições que têm que estar presentes aqui, tá? E caberia também, não vou entrar porque eu li muito rápido, caberia também ter um cuidado, aí eu me dirijo aos senhores vereadores, aí falo em nome do Conselho, que a gente pudesse efetivamente fazer algumas colocações, trazer oficiais, porque foi muito rápido, e nos colocamos à disposição para algum contato com os senhores para uma melhoria. Porque a pressa é porque há os outros, né? Mas é que a gente não pode deixar de fazer os melhoramentos nesse. Mas a ideia, excelente, ótimo que aconteceu. Obrigado, professor Marlete. Obrigado. Dando continuidade, senhores, eu peço desculpas aí, mas em respeito à professora Marlete pela sua história, pelo seu tempo, né, de participação na educação, a gente concedeu um tempo a mais, mas a gente vai tentar manter o tempo para que todos possam participar. Palavra a Dari Ecker. Depois o Darcy. Quer falar antes? Tá bom, foi eu que errei. Altera para ti? Não? Então, obrigado. Vamos tocar. Bom, inicialmente, minha saudação ao presidente da comissão e aos demais vereadores. Né? Daniel, tive o prazer de conhecer pessoalmente agora há poucos dias, já conhecia de vista, mas ele explicou sobre a lei 13.019 de 2014, o artigo 2A, Sistema Municipal de Cultura, e a doutora Marleide falou muito bem do desmembramento, da necessidade do desmembramento do desporto, do esporte. Eu quero dizer o seguinte, eu sou um dos maiores defensores do esporte, porque esporte é saúde, embora hoje nós tenhamos uma dificuldade de que essa juventude pratique esporte, né? Porque as opções são muitas. Então, na nossa época, uma das alternativas era praticar esporte. Jogar futebol, correr, jogar handebol, voleibol, basquetebol, etc. Carazinho, conselhos municipais. Eu quero fazer uma observação rápida, que é o seguinte, nós temos que democratizar esses conselhos. A doutora Marleide falou muito bem, e eu já observei, fiz parte e faço parte ainda do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas, em Carazinho, mas eu participei em conselhos municipais no município onde eu trabalhava, em vários conselhos. Agropecuária, meio ambiente, merenda escolar, cultura, etc. O Carazinho é um freio de mão nesse aspecto, porque ele tem uma preocupação, as autoridades têm uma preocupação de perder o controle dos conselhos. Então não há democracia, não há uma discussão aberta, não há uma escolha de um presidente de forma democrática, é indicado pelo bolso do colete, e os caras só fazem e dizem amém ao executivo. Essa é a grande verdade nossa. Nós temos que democratizar esse conselho. Olha,
eu quero aproveitar esse momento, porque é muito importante. Nós estamos iniciando mais uma Semana Farroupilha. Mais uma. Aonde é que é o local de encontro, o nosso acampamento Farroupilha em Carazinho? Onde é que é o nosso parque de exposições municipal em Carazinho, onde nós possamos nos encontrar, tomar um chimarrão, conversar, levar os nossos filhos, nossos netos e as nossas famílias? Não, aqui nós temos um parque municipal dos latifundiários. Há uma preocupação do município em assegurar o parque municipal para os grandes fazendeiros que teriam recurso de fazer e comprar com o seu dinheiro. Não, tiraram do povo, da população, dos CTGs, para dar para os grandes proprietários. Então, são questionamentos que nós temos que fazer em Carazinho. Eu quero que os senhores entrem nessas redes sociais. Chapecó. Como é que Chapecó vai fazer a Semana Farroupilha? É logo ali. É só atravessar o Uruguai 30 quilômetros para lá. Como é que Cruz Alta faz a Semana Farroupilha? Como é que Passo Fundo faz a Semana Farroupilha? Será que nós, carazinhense, porque nós perdemos Tamandaré, perdemos Santo Antônio, perdemos Coqueiro, perdemos muitas lideranças e perdemos espaço e estamos patinando no lugar. Essa é a nossa grande verdade. Nós temos que nos acordar para o século que nós estamos vivendo. Passo Fundo agora vai fazer está organizando a Semana Farroupilha e eles querem lançar a dona Gilda Galhazzi, presidente do MTG. Há um esforço conjunto da comunidade de Passo Fundo para levar ela para ser a presidente do MTG. Que o nosso Guilherme Schultz Filho foi há muito tempo atrás e fez um belíssimo trabalho. Né? Mas a comunidade se junta, se organiza e faz. Então nós estamos... Eu comentei hoje no nosso grupo, nós estamos extraviados que nem soldado depois de uma batalha. Nós não se juntamos, nós não discutimos, cada um fica cuidando do seu espaço e falta nós nos juntar, né, Gibão? Gibão nos deu uma oportunidade, quando foi do Conselho Municipal de Tradições Gaúchas, nos deixou tem que de responsável... dizer que o tempo já foi Sim, além do limite. Deixou de responsável pelas cavalgadas. Né? Então, a minha breve contribuição é essa. E nós precisamos criar o Conselho de Cultura, né? E trabalhar isso. Né? Obrigado. Dari, obrigado pela gentileza, pela tua explanação. Professor Darcy Guimarães. Eu te disse, eu só vou... pode passar, Darcy, pode, vem vendo. O Daniel até queria fazer uma colocação em relação ao que a Marleide colocou, e até mesmo a questão do Adari, questão da cultura, porque já existe, desde 2015, o estudo do projeto Adari, em relação à cultura, que faltam alguns detalhes, então venha de encontro ao que o senhor acabou de falar, o que a professora Marleide falou sobre cultura. Então, dou só um minutinho aí, pode... Darcy, só um minutinho, pode só explicar as duas questões rapidinho, porque... Bom, obrigado. A questão da cultura, até pela natureza da adesão ao sistema nacional, ela correria para uma outra legislação, né? Seria o Sistema Municipal de Cultura. Nesse sistema constariam lá a obrigatoriedade de compor o Conselho Municipal de Cultura, questão do Fundo de Cultura, definir quem vai ser o órgão gestor. Exatamente, são cinco requisitos para serem encaminhados lá ao Ministério de Cultura para validar essa política. Então, acho que cabe essa discussão, né? As pessoas que atuam nessa área, né? Como estava falando esses dias, de procurar, assim como foi feito no esporte, procurar fazer o mesmo caminho para essa questão. Eu vou sugerir rapidamente, então, para que a gente não venha com o projeto antes, quem sabe façamos uma audiência pública do anteprojeto e a gente possa discutir com a sociedade. Eu acho que fica o melhor caminho, porque aí todo mundo apresenta sugestão e aí
Não podemos dizer assim, o projeto foi do Executivo só, né, Darcy? Ou foi do Darcy, foi do Tomate. Quem sabe a gente faz esse estudo, Daniel, e eu proponho, e vou propor essa casa, que a gente, quem sabe daqui a um período, a gente faça, então, uma audiência pública especificamente, desculpa, pela questão da cultura. Professor Darcy, desculpa. Quero dar boa tarde ao presidente da Câmara, Omar de Andrade, que está agora, né? Está assumindo, claro, lógico. E o Daniel, né, Daniel? Quase todo dia a gente se encontra, todos os companheiros aqui, o secretário de esporte, secretário também de administração, e todos os meus companheiros aqui, inclusive quero dizer que eu sou professor de educação física, faz 49 anos que eu trabalho com o esporte, prevenção, com a escolinha Trianon. Quero dizer para vocês, assim, que tudo que nós vimos aqui falar é excelente. Agora nós temos que ter um foco, e o foco que hoje é o esporte. O esporte, nada falando, quero pedir desculpa para que não falarem esporte, mas quero dizer para vocês, um foco é o esporte, para nós abranger rápido. Isso aí nós tínhamos que ter resolvido ontem. Até quero parabenizar a quem organizou o projeto, a administração, os vereadores que estão imbuídos nessa situação, para que aconteça. Porque assim, gente, ó, eu já estou quase largando o esporte e ainda não aconteceu. Aonde está Tolote, aonde está Zé Boca, aonde está Manga, todos os companheiros que nós estávamos juntos, né, o vereador Alaor. Nós estávamos juntos, hoje estou eu aqui, eu até estava olhando para mim mesmo e dizendo, pô, é o último da carreira. De repente, será que vão ter aquela vontade de trabalhar 49 anos de graça? Será que tem alguém aqui que tem vontade? É um desafio. Então, é importantíssimo nós debater isso aí. O que eu queria perguntar antes para o Daniel a respeito de que esse projeto, essas verbas, é para aquelas equipes que estão disputando e as que irão disputar. É isso, né? Então, isso que eu entendi ali, então, que é para quem está disputando e para quem irá disputar. Categoria de base. Nós temos, falaram no Atlético, excelente. Também sou torcedor do Atlético. Um abraço para o Gilberto, que sempre corremos juntos, né, Gilberto? Corremos aí para o mesmo objetivo e dizer assim para vocês, assim, ó, para a imprensa escrita e falar de televisionada, que o esporte é qualidade de vida. Nós estudamos tantos para saber por que o esporte é qualidade de vida. Eu sou enfermeiro também, gente, para quem não sabe. E sempre nós temos que priorizar a criança e o adolescente. Não adianta eu vir aqui e falar bonitinho. Eu tenho que saber fazer trabalhar lá fora. É lá na base, é lá na vila, é lá naquela criança que chega e te dá um abraço e diz, mas eu estou com fome e não comeu. E através do esporte, vereadores, nós tiramos eles, sim, colocamos eles na direção. Então, a todos que estão imbuídos nessa situação de trabalhar pelo esporte, gente, o esporte é muito importante, trabalha todo tipo de educação, filosofia, sociologia, psicologia, trabalho tudo. Ninguém imagina o que uma bola faz. É só para quem conhece, né, professora Laura e a prof. Eliane. Então, é importantíssimo todos saber que o esporte é saúde, o esporte é educação, o esporte é segurança. Nós precisamos, cada vez mais, pegar essa bandeira e levar. Eu quero dizer para vocês, hoje eu estava sentado almoçando, graças a Deus que o meu celular estragou, porque senão eu não conseguia almoçar. Então, assim, ó, logo, logo eu estarei largando o esporte, deixando para alguém que queira, e às vezes os caras dizem, eu não sou louco fazer o que tu faz. Eu tiro o dinheiro do meu bolso. Quando a água chega no dia de pagar, quando um guri não tem o que comer, isso que todas as administrações públicas me ajudaram. E isso tem que ser coerente. Né? Estão me ajudando, nós temos documentação certinha. Quero agradecer também a dona Marlene por tudo que ela fez pelo Trianon e pelo esporte de Carazinho. Essa é uma guerreira. Não adianta dizer que alguém não gosta porque fala demais ou porque conhece muito. Isso faz parte da vida. Quero agradecer a vocês e dizer assim, ó, todos que estão aqui não vieram de Varde, não. Algum objetivo eles têm a alcançar. E nós todos juntos seremos um no momento que nós se abraçarmos, gente. Gosto muito do Pinheiro, hein? E isso que eu sou Trianon, né? Gosto muito dos outros entidades e tudo, mas assim, ó, nós temos que se unirmos. Vamos se unir, vamos ver o que é a lei. Quando eu não sei as coisas, eu vou lá. Ô, Daniel, chegou o aluno aqui, como é que é, professor? Me dá uma luz aqui, não é, Daniel? Então, a gente tem que dar um espaço para alguém que sabe. E sempre acreditar, assim, ó, que a política que eu tenho, a minha bandeira é o esporte. A política do esporte que nós temos. Não, eu preciso derrubar o João ou o Paulo para não ser alguém. Obrigado de vocês.
Obrigado, professor. Eu tenho anotado aqui João Pedro, o vereador, o colega? Vereador João Pedro. Só por questão de ordem, Darcy, essa questão dos prazos ali, isso vai estar definindo no edital, né? Como eu estava dizendo, todas essas ações vão constar em editais específicos, né? Então as regras vão estar no edital. Palavra, vereador João Pedro. Okay. Obrigado, Tomate. Então, boa tarde a todos. Quero também rapidamente falar um pouquinho sobre esse projeto. Primeiro, pelo lado negativo. Acho que poderia ter sido antes apresentado, né? A gente já vem acompanhando esses últimos 2 anos e meio a dificuldade que tem sido suportada pelos clubes do nosso município, mas também temos que considerar algumas questões que foram modificadas, é claro, né? Até 2016 havia a lei das subvenções que permitiu o repasse com maior facilidade dos recursos. A partir de 2017 passou a se exigir um regramento maior, por isso que a gente fala tanto em edital, né? A questão agora não é simplesmente repassar. Você tem que seguir critérios, você tem que ter todo até uma concorrência, dependendo, para poder ter acesso aos recursos. Claro que, uma coisa que nós comentávamos nela, era um projeto que tinha que ter, o quanto antes, melhor, porque a gente sabe as dificuldades que os clubes passam, né? Está aqui a tia Jane, que sei o quanto, né, também se dedica junto ao Pinheiro, o quanto que é sofrido, né, tia? E mesmo assim, estão todos lá aí firmes, vivos, e felizmente agora esse projeto, acredito que vai ajudar bastante, tanto as entidades que desenvolvem seu trabalho junto às categorias de base, como também aí temos a OMF, que está tão bem nos representando, levando o nome de Carazinho, né? E vai poder ser contemplado. Nesse ponto, também quero fazer alguns apontamentos, quero apontar alguns detalhes. Na questão das categorias de base, a gente sabe que o projeto vai ser muito importante, porque vai instituir aquela rubrica do fomento ao esporte, né, que vai poder auxiliar as categorias de base. Quanto ao MF, eu já citei isso na sessão de ontem, dispensa propriamente o projeto, porque já tem o projeto dos patrocínios, que bastaria, então, ser aberto o edital para poder contemplar o MF. Então, de qualquer forma, obviamente, o projeto vai ser importante, para que, eventualmente, a gente possa analisar outras medidas. E aí eu fiz 3 apontamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu entendo que a gente tem que ter um olhar especial. Um deles é justamente essa questão do patrocínio. Como eu disse, hoje ela está na mesma rubrica da publicidade que vai lá no jornal, que ocupa um espaço. Daqui a pouco é R$4.000 um rodapé no jornal, que poderia fazer muito mais diferença sendo aplicado nos nossos clubes. E, nesse sentido, acho muito interessante, se for possível, nós dividirmos e botarmos uma rubrica específica para patrocínio esportivo para alcançar esse objetivo. Segundo, já foi citado pelo colega Dari e também pela Marleide, a questão da formação do conselho. Concordo plenamente. Nós temos que ter na administração cada vez mais conselhos mais democráticos, que traga justamente mais representantes livres, né, que não tenham uma subordinação que possa sujeitá-los a fazer tudo o que a administração quer, para que nós possamos ter um conselho que exerça da melhor forma a fiscalização e vá atender o interesse coletivo e não de um governo propriamente. E não digo em relação a esse, mas em relação a todos que vierem pela frente. E o terceiro ponto é a questão do uso dos espaços públicos. O uso dos ginásios públicos, das quadras ou outros espaços que possas ter para práticas esportivas. Acredito que realmente isso tenha que ser regulamentado e, preferencialmente, seja regulamentado por lei, algumas diretrizes para o uso desses ginásios, para que haja também um uso democrático e que siga determinados critérios, que hoje a gente não vê algo pré-estabelecido e a gente vê essa demanda muito grande. Então, por isso que são esses pontos que eu gostaria de colocar. Acredito que, rapidamente, então, para encerrar, é um projeto que vem agregar, pode ser feitas alterações e, desde já, me coloco à disposição para quem quiser, que a gente possa debater ideias, junto com os demais colegas, apresentar emendas nesse prazo que temos agora, de 15 dias, para que a gente possa promover algumas melhorias e adequar o projeto da melhor forma para toda a nossa comunidade. Então, fico à disposição no que for preciso e no que for bom e valorizar o esporte, contem comigo. Obrigado. Obrigado, vereador João Pedro. Representando a imprensa, o Marcelo Fripp. Onde é que está? Está lá o Marcelo. E depois o vereador Fábio Zanetti.
Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vou indicar ao senhor apenas a presidência da mesa. Não vou levar o homem ainda para presidente da Câmara, né, mas muito boa tarde ao vereador Tomate, estendo assim os meus cumprimentos a todos os demais. Inicialmente quero parabenizar aqui o Adriano, o Jorge, Daniel, por estarem trazendo uma política pública, né, ao município de Carazinho para o andamento do desporto municipal. É importante a gente ter essa situação, visto diante do nosso sistema, né, que a cada 4 anos traz uma nova gestão. Então, se a cada 4 anos a gente vai depender de uma gestão que se interesse ou não pelo esporte, vai ficar difícil. Sendo política pública, a gente tem um andamento, uma sequência, a gente pode vislumbrar aí uma sequência para o andamento do desporto. Diante dessa situação, o Daniel, que elaborou o projeto, trouxe antes um questionamento sobre a organização do desporto em Carazinho. Daniel, eu acrescentaria no projeto hoje um registro e um cadastro do que há de esporte em Carazinho. Por quê? O esporte carazinhense, ele é muito bem organizado. Obrigado. Tá? Estou aqui em Carazinho há 2 anos, mas já posso trazer um pouquinho do que eu conheci nesses 2 anos. Tá? O esporte Carazinho está muito bem organizado e digo por quê. Temos aí a Liga Carazinho de Bochas, Juliano Panassolo está aqui como presidente, que se organiza o ano todo, promove e sabe quem são os desportistas que praticam a bocha, quem são os bochófilos. Temos aqui o professor Darcy com o Trianon, o Érico com a Cercesa, o pessoal do Pinheiro está aqui também, né? O professor Nuno está lá, que é um dos técnicos lá do Pinheiro. O cadastro que o Pinheiro, o Cercesa e o Trianon têm, por exemplo, tem municípios no Rio Grande do Sul que não cadastram os alunos das suas escolas, da sua rede municipal, como o Pinheiro, Cercesa e o Trianon cadastram, por exemplo, com as informações que ali estão trazidas. Márcio Cascata, há 2 anos e meio, teve uma iniciativa de trazer de volta Carazinho ao cenário estadual do futsal de tanta tradição, né? Márcio Cascata chega hoje à 2ª divisão do futsal do Rio Grande do Sul, com o time de Carazinho muito bem representado. João Pedro já fez referência aqui, e a gente está aí com a UMF nos representando muito bem. O professor Ervino trouxe a importância do esporte como representatividade para o município de Carazinho. O Gibão, com os projetos da Fundescar de base, leva a Carazinho Futsal hoje para nos representar. Então, há uma representação e há, sim, uma organização muito grande do esporte de Carazinho. Basta a gente saber aonde está e como cadastrar. Se a gente tiver esse cadastro no sistema, se todos os representantes, neste fim de semana, esqueci aqui, neste final de semana a gente teve um atleta carazinhense campeão, o bicampeão sul-brasileiro de um esporte, talvez não esteja na rua todos os dias para a gente, mas está em várias academias aqui de Carazinho, o Muay Thai. O Lele Oliveira conquistou aí mais um título, foi disputar lá em Esteio. Está aqui o Guto Campos, o Guto que tanto nos representa no velocross, né? Também desportista carazinhense, que leva o nome de Carazinho por onde anda, né? E se organiza muito bem, diga-se de passagem, né? Com sua equipe, né? Busca suas representações. O Guto está aqui e então leva o nome de Carazinho com muita organização. Então, só faço esse adendo. Eu acho que o nosso sistema ele precisa cadastrar os nossos desportistas para a gente realmente saber aonde que está o desporto de Carazinho, quem são os desportistas de Carazinho, porque eles estão aí e estão muito bem organizados. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou abrir espaço ao Daniel, que ele tem a resposta em relação aos questionamentos. Essa questão de ter o cadastro, na verdade, ela já está prevista no sistema, tanto é que as pessoas físicas e jurídicas que reconhecidamente atuam nessa área, a elas vai ser concedido o tal do alvará desportivo, né, que vai ser um documento válido para obter os benefícios da lei, né, onde pode participar tanto pessoa física quanto jurídica. Né, ele já está, então, contemplado no projeto de lei. Beleza. Vereador Fábio Zanetti.
Boa tarde a todos, então. Cumprimento aqui o presidente da mesa dessa audiência pública, vereador Tomate, vereador Alaor, João Pedro, tenente que não está mais aqui, enfim, Adriano, diretor de esportes, a todos que se fazem presente aqui, sejam todos bem-vindos na Casa do Povo aqui, nessa discussão sobre o esporte. Então, queremos dizer que há muito tempo esperávamos aí, né, Daniel? Cumprimento você também, que chegasse aqui até a casa, então, esse sistema, né, de desporto, sistema de esporte para Carazinho, porque eu tenho certeza que eu e mais 12 vereadores aqui, algum dia chegou, ligou para o Daniel, foi lá, perguntou, questionou ele, pedindo, mas nós precisamos ajudar a entidade tal, clube tal, a desenvolver aí o esporte de Carazinho, né? E a resposta dele, pelo menos para mim, era sempre a mesma. Ele dizia: precisamos aí criar política pública, precisamos aí atualizar, em referência aí também à Lei 13.019, que vem enfim, trazendo algumas qualificações até para nossas entidades poder estar trabalhando da melhor forma, né? Então, nesse sentido, né, a gente fica muito feliz por estar analisando e trabalhando com esse projeto. A gente quer parabenizar todos vocês aí que trabalham com esporte, a OMF, Trianon, Pinheiro, Cercesa, Carazinho Futsal, Fundescar, enfim, a todos que estão aí ligados na questão do esporte, porque a gente sabe, a gente vive aí diariamente. Meu filho também gosta muito e joga futsal aí hoje no Carazinho, já jogou no Pinheiro e gosta muito disso. E a gente sabe que essa meninada, que essa molecada, o que eles precisam é de incentivo. Incentivo no esporte, seja ele no futsal, no futebol de campo, vôlei, basquete e tantos outros esportes aí. E por isso que a gente pede até ao diretor de esporte Carazinho que esse dinheiro, esse valor, que a gente sabe que é para esse ano de 2019, né, Daniel? Esse valor, e que, segundo o secretário da Fazenda, já me disse que para 2020, logo no início de 2020, virá um novo edital, enfim, para que as entidades possam, logo no início do ano, estar com recurso para aí as despesas do ano todo, mas que eu faço um pedido aqui para que Carazinho realmente invista forte, invista pesado na questão das categorias de base. Que se crie em Carazinho, Adriano, o campeonato municipal de categoria de base de todas as categorias. Porque nós temos muitos meninos, meninas, potencial aí para poder estar jogando. No final do ano passado eu estive na cidade de Erechim acompanhando meu filho lá que esteve jogando. Lá tem um campeonato maravilhoso, campeonato municipal de categorias de base. Por que Carazinho aí, que a gente sabe que é um celeiro de grandes jogadores, Nuno e tantos outros aí que tiveram sucesso no futsal, por que Carazinho não pode estar lançando aí para o mundo, né, novos talentos do futsal, do futebol de campo? Então, esse pedido que eu faço, Adriano, e a administração, para que realmente seja investido forte, pesado, o recurso, para que essas crianças não sejam, né, aí desvalorizadas, ou quem sabe que nem hoje em dia, como eu sempre falo aqui, que o patrocínio, né, seja aí a única forma de manutenção dessas crianças longe das drogas, longe da maldade que a sociedade aí oferece a elas. Daniel, só um último pedido aqui também a você. Eu não tenho em mãos aqui o edital de 2017, se não me engano, que era da questão da lei de patrocínios, mas tinha um artigo lá que dizia que a entidade que já tinha um convênio, já haveria firmado alguma parceria com o município, não poderia concorrer, ou teria que abrir mão daquele outro convênio com o município. Eu acho um pouco injusto, né, esse artigo. Eu acho que a gente deve abrir para todos que querem representar Carazinho, todos que querem colocar no seu nome, na sua camiseta lá, estampar Carazinho, Prefeitura de Carazinho. Eu acho que a gente precisa abrir para todos essa oportunidade. Muito obrigado a todos, que todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador Fábio. Próximo inscrito, o Guto Campos, velocross, atleta, hein?
Bondade, Guto. Faz. Vai ter. Não, não, pode. É chamado de alvará esportivo aqui. É. Chama. Não alvará de empresa, não é esse, é um certificado. Sim. Sim. Obrigado, Marlete. Guto. Primeiramente, então, boa tarde. Como o Marcelo já falou, eu sou o Guto Campos, represento o Carazinho no Esporte Velocross. Corro o Campeonato Gaúcho, já corri etapas do Campeonato Brasileiro, já fui 2 vezes campeão regional do Velocross, vice-campeão gaúcho. Então, esse negócio do patrocínio é uma coisa que, assim, ó, eu já tentei várias vezes, torço para que isso realmente saia do chão, aconteça mesmo. Naquelas primeiras vezes que foi falado no Bolsa Atleta, reuni o pessoal, viemos aqui, infelizmente não foi mais adiante, né? Mas assim, torço para que agora realmente aconteça. É uma coisa muito importante, quem pratica esporte não está fazendo alguma coisa errada na rua, então assim, ó, vou ser breve, não sei nem muito o que falar aqui, represento o Carazinho, então a única coisa que eu peço é que isso realmente dê certo, vá para frente. Então, se precisar de alguma coisa que puder ajudar também, eu estou disponível. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Guto. Não precisa ser longo as colocações, né, os discursos, mas objetivo e que está à disposição e quer ajudar. Isso é o mais importante. Pessoa física, né? Pessoa física, né? Isso. Que é uma lei que o Laur tanto luta, né, vereadora Laur? Próximo inscrito, então, o Adriano, diretor de esporte. Diffenteller, alemão. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Quero agradecer a Zanetti, João Pedro, vereadora Laur também, que a gente está aqui dando um grande passo hoje, né? Importantíssimo para o esporte. Daniel, quero te agradecer por essa bela explanada que você deu sobre o esporte. Eu acho que é isso, presidente. Precisamos trabalhar junto para que as coisas aconteçam. Estamos dando um grande espaço, né? Um grande passo para que o Guto não venha sofrer com isso, precisa de um patrocínio, de uma verba para ir, nem que seja com estadia, né? O Alaor fez a colocação ali, né? Para que isso venha acontecer há anos já. A gente está lutando há anos que isso aconteça e nada acontece. E realmente, às vezes, dá vontade de desistir, né, presidente? Porque a gente sabe o quanto é sofrido e o quanto é difícil conseguir as coisas. Não só no município, eu acredito que não só aqui, mas em vários lugares. Então, esperamos que dessa vez as coisas aconteçam. Quero agradecer aos presidentes, tio Pisca, o meu querido colega Juliano, presidente da Fundescar, Gibão. Esperamos que a gente sempre teve uma abertura, um diálogo muito bom. A gente vai aumentar isso ainda mais, né, presidente? Que trazer uma união para dentro do município, para dentro da administração, para que isso aconteça. Obrigado, Ana Marleide. Eu acredito que as suas colocações, a gente vai ter que melhorar algumas coisas. A gente está aberto a isso. A Capezu está à disposição, o nosso escritório é na Capezu. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser se colocar à disposição, a gente está à disposição lá. Para quê? Para que a gente possa fazer da melhor forma. Por isso que a gente está debatendo aqui. Agradeço ao pessoal do CTG que esteve presente e a todos vocês. Estou à disposição para que as coisas aconteçam e para que as coisas deem certo agora. Agradecer a administração, o prefeito Milton também, que nos ajuda, sempre nos dá um apoio, um respaldo, para que não fique sempre nas mesmas coisas, na mesmice, né? Então, estamos dando um grande espaço. Bolsa Atleta agora, que o colega Laor vem lutando faz tempo, vamos implementar agora e que dê certo para todos os esportistas de Carazinho. Meu muito obrigado a todos. Adriano, obrigado aí pelas tuas palavras como diretor de esporte. Só encaminhando então para os finalmente, né? Não sei se
estaríamos encerrando, então, a nossa audiência pública. Pois não, professor? Queres usar a tribuna? Não. Assim, a política pública, ela dá termos, ela contém dispositivos das mais variadas formas. Não necessariamente que esses projetos orçamentários que estão aqui estão contemplando todos os dispositivos, mas a política pública, ela prevê, no inciso 7º do artigo 16, a construção, ampliação e recuperação de equipamentos esportivos, né? Então, ela tem tem na política, mas não está nos projetos orçamentários neste momento. Acho que é importante a pergunta, né? Exatamente. Por isso que eu gosto. É nesse sentido, né? A pergunta daí da nossa amiga aqui, que foi muito producente. É justamente a ocupação de espaços públicos, a utilização, e de que isso também pode ser fomentado, né? Esse é um dos motivos. Eu aprendi muito a viver na minha atividade profissional como sindicalista, enfim, a gente fazer audiências públicas, debater. É uma construção muito importante que a gente faz, e a sociedade. Então, eu diria que vocês têm uma participação fundamental. O que os senhores fizeram hoje aqui, né, em pleno horário, aí, 2h da tarde, começar a discutir e debater, Daniel, isso é que faz o crescimento, gente. E é isso que a gente tem que fomentar em Carazinho. Vamos continuar. Pois não, Marlete? Não, inclusive, vamos ter a oportunidade 15 dias, né, Marlete? Por isso que é importante que vocês levem, né? Pois não. É que, assim, Marlene, geralmente, a nível de política pública, eu compreendi. Entendeu essa pergunta, né? Foi um dos relatores. Sim, eu compreendi. Beleza. Não, nós estamos aí para debater. É importante que a gente... Sim, eu entendi. Agora que eu compreendi. Não, com certeza. Eu acho que é nesse sentido, esse recado está dado. Eu quero só, até porque a nossa... Não tem porque pedir desculpa, gente. Nós estamos aí para conversar, né? Educadamente, nós vamos ao mundo inteiro, né? Se abre portas, a educação, com educação e via educação se abre portas, né? Estamos aqui para isto, né? Casa do Povo para o Povo. A Daniela, que é a nossa diretora de comunicação aqui da casa, né? Está me lembrando, eu quero lembrar a todos os senhores, prazo para emendas populares, então, até 16 de agosto, tá? Que o prazo ainda está vigente, tá? Pode ser por e-mail à casa, ou pode ser feito um ofício e protocolado diretamente aqui em secretaria. É importantíssimo, dar mais uma estudada, vocês darem mais coisas. A gente sempre diz, contemplar assim, a gente sempre vai achar que, de repente, está pronto. Não, sempre vai achar alguma coisa a mais. Tudo aquilo que vem para melhorar e que possa contribuir ao projeto aí de criação do sistema, gente, é o primeiro passo. O importante é que a gente não perca a esperança e que a gente dê continuidade. O que mais me preocupa e que eu vejo assim na vida das pessoas, e a gente cria, às vezes, muitas vezes, leis, né, Marlete, quando fosse vereador, minha colega aqui no passado, é que não se dá continuidade às questões, porque as pessoas aprovam e depois o grupo aquele vai desaparecendo, que nem diz o professor Daci, já estou desistindo, o outro está desistindo, e não se dá continuidade. Nós temos que fomentar para que tenha vida longa.
Senhores, caminhando então para o encerramento, quero agradecer a presença de todos vocês, em nome aqui do presidente da casa, o Daniel, né? Agradecer a proposta, ao Chu aqui, que veio muito bem, os meus colegas vereadores, Alaor, João Pedro, o Zanetti, o tenente Costa, que estiveram aqui também, assessoria dos vereadores aqui também, né? Do Capitânio, do Guarapa, né? Que estavam aqui presentes. Adriano, muito obrigado. Gente, saúde, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado. Seu Tomás, está aí cumprido a missão. Aproveitar, o presidente saiu, a gente toma conta, né, Dani? Usando chapéu, só porque sol muito forte. Eu, com 75, tenho que ter cuidado. Tá guri ainda? Estou fazendo assim, isso aí, a gente não pensa pública. Vai ter outra, né? Vai ser. Não vai ter. Essa deixa outra. E agora se abre os prazos para a visão dos populares e a participação de todas as entidades, não só a cidade toda, qualquer atleta, pessoas que poderão participar e devem, né? A audiência pública sobre o novo sistema de esporte Carazinho, realizada hoje, terminada agora há pouco aqui na Câmara Municipal de Carazinho, uma bancada do nosso vereador, nosso amigo Tomate, que foi realizador dessa audiência pública. E na sua concepção, na sua análise aí, que ouviu das pessoas, inclusive há muitos pedidos, como foi essa audiência? Valeu a pena para a Câmara de Vereadores esse projeto vindo do Executivo? Difícil, me permita, né, pela amizade e respeito que eu tenho com vocês. Bom, gente, olha, essa coisa é boa, qualquer audiência pública, independente de muitas pessoas, eu acho que se abre espaço, principalmente para uma nova caminhada. Qualquer sistema que vai se implantar, está dando um passo novo, que tem a participação do Legislativo e o Legislativo, como entendo, como sempre usei minha expressão, casa do povo para o povo, nós temos que estar aqui para discutir e ouvir. Ouvir quem? A comunidade. E esse projeto, que é justamente, que envolve desporto, envolve lazer, envolve a própria cultura, nós precisamos criar um formato novo, criar uma nova política, não só política de faz de conta, mas uma política que possa atrair as pessoas, e as pessoas possam se interessar novamente pela política pura, pela política boa, pela política não sensacionalista. E a audiência pública ela vem contribuir, justamente porque aqui nós tivemos pessoas que estão envolvidas há muitos anos diretamente com o esporte, com a cultura, com a educação, com o lazer. E isso, para mim, me deixa satisfeito.